Há muitos factos que dominam a atualidade política, económica e social. Começaríamos por fatores económicos. Enquanto economista, académico, como é que avalia, que avaliação faz da vida social dos angolanos e que medidas assertivas poderiam ser tomadas para mudar o atual quadro? Bom, em primeiro lugar, e a grande preocupação deste país é efetivamente o facto de nós estarmos ainda a viver um estado de pobreza generalizada e aquilo que se fala em pobreza multidimensional, uma pobreza que atinge várias facetas da vida, não só a fome, mas também, digamos, o acesso, por exemplo, o acesso à água, o acesso à informação. Tudo isto faz parte deste indicador de pobreza multidimensional que, veja, praticamente 54% da população está, digamos, debaixo desta pobreza multidimensional, em que o indicador estritamente económico diz respeito ao rendimento das pessoas é abaixo. Por dia, muitos angolanos vivem com menos de 3.000, 4.000 kwanzas, não é? E isto naturalmente é mau. Um outro fator que é desesperante é o facto de 57% da população jovem estar desempregada, e uma grande parte dela, e isto, digamos, segundo o INE, porque penso que os dados reais ainda são muito mais graves. E naturalmente que uma boa parte do emprego é um emprego informal. O emprego informal em Angola já supera o chamado emprego formal, não é? E isto é mau, porque o emprego formal não tem, digamos, condições de proteção social nenhumas. Se o formal já tem pouco, por exemplo, quem vai para o desemprego não tem um subsídio de desemprego, não é? Quem está no informal sofre mais e tem menos acesso, digamos, a possibilidades, porque no informal não há nenhuma proteção social, não há nenhuma defesa dos negócios que se está a fazer, e há aquele informal, inclusive, que é agredido porque há uma estratégia de combate aos pobres, o caso das jungueiras, o caso, digamos, de outros setores populacionais. Portanto, nós estamos a viver dificuldades muito sérias. A maioria dos angolanos enfrenta sérios problemas de acesso à saúde, à educação, à habitação, aos serviços, digamos, essenciais. Este cenário é o resultado de décadas de má governação, com certeza, não é? Há uma corrupção sistémica no país, há políticas económicas que só favorecem as elites, em detrimento da maioria. Deixa dizer-me que Angola é dos países em que os economistas dizem, já que me põem as questões económicas, o coeficiente de Gini é um coeficiente que mede a distância entre agregados ricos e agregados pobres. Angola é dos países que há mais distância entre ricos e pobres. Portanto, ao longo destes 50 anos, nós vimos a aprofundar-se o fosso entre nós, angolanos, porque nos idos de 75 estávamos praticamente todos na mesma escala, e que agora, neste momento, nós verificamos uma distância muito grande. Há muito poucos que têm bastante e muita gente que não tem praticamente nada, não é? Doutor, enquanto economista, que medidas, que solução podia-se encontrar face a esta realidade? Porque parecendo que não, mesmo aquela questão da classe média ou alta, também se ressente desses efeitos. A classe alta não tem defesas suficientes para se defender, sobretudo daquilo que é a desorganização do país, não é? Portanto, este grupo é um grupo que tem possibilidades económicas, mas a desorganização do país, a qualidade de infraestruturas, por exemplo, coloca os seus negócios muito caros, não é?
e, portanto, aí enfrenta alguns problemas. E, por outro lado, estruturalmente, grande parte desta classe também é um certo capital político. Isto também cria outros problemas, porque cria vícios que fazem a transferência daquela má governação que a gente encontra na macroeconomia, vamos também encontrá-la na microeconomia. É um vício que depois se transporta, digamos, para as empresas. E é por isso que nós estamos a ver que há um conjunto de empresas que entram em falência com muita facilidade. Verificamos que também aí não há proteção social para os próprios trabalhadores e há uma situação difícil. A classe média, esta sim, é instável desde a sua nascença, e esta classe média está cada vez mais empobrecida, não é? E cada vez com menos possibilidades. Doutor Filomeno, se enquadra em que classe? Da alta ou da média? Bem, dentro do painel que nós temos, alta nunca, não é? Não tem negócios, eu vivo de um ordenado, sou um aposentado, quando muito, digamos, naquela classe média. Então, nós precisávamos, para ter soluções claras, de reorientar o Orçamento Geral do Estado, não é? Para além de termos que fazer uma reforma, digamos, do sistema económico, em que pudéssemos tratar a economia sem tráfico de influência, sem apadrinhamentos, e que os empresários pudessem efetivamente trabalhar de maneira livre, sem constrangimentos. Tínhamos de ter, por isso, um setor financeiro perfeitamente bem organizado, não é? Um setor financeiro que sabe ler os projetos e que sabe financiá-los, independentemente de quem os apresenta, e precisávamos de reorientar o Orçamento Geral do Estado para a educação, para a saúde, porque do ponto de vista estratégico é, sobretudo, a educação que nos vai dar garantias, digamos, de futuro. Depois, tínhamos que aumentar os níveis de transparência na execução do orçamento, deste orçamento de Estado. Precisávamos também de alterar a estrutura económica, sobretudo incentivando, digamos, a estrutura empresarial cooperativa, para poder albergar todo um conjunto de pessoas que têm capacidades, mas não têm capital individual para poderem, digamos, investir. Então, se pudéssemos utilizar esse tipo de medidas, nós com certeza que poderemos sair da situação em que estamos. Doutor Filomeno, outra questão que não se cala, que a avaliação pode fazer do investimento a ser feito pelo Executivo angolano do metro de superfície, cujas obras terão início em dezembro deste ano, com vista a facilitar cada vez mais a mobilidade dos cidadãos, dos luandenses, face aos impactos negativos dos engarrafamentos e também do trânsito quase que sempre pesado. Bom, nós desde então sempre seguimos uma política de transporte muito má, não é? O país tem 50 anos, o país é extenso, por exemplo, não tem uma linha ferroviária bem desenvolvida que permitisse de alguma forma baixar os preços de transportação de mercadorias por um lado e de pessoas também, para que as pessoas se pudessem comunicar. Luanda é um caso excepcional, em virtude da sua população. Luanda tem, de facto, muita gente no seu meio urbano e não dispõe de uma frota de serviços públicos adequada. É evidente que um investimento desta natureza é sempre um investimento pertinente. No entanto, é um investimento que está anunciado para 3.000 bilhões de dólares, levanta algumas preocupações. Nós neste momento não conhecemos os estudos de viabilidade pública desse investimento, que tem que ser analisado não sob uma ótica financeira apenas, mas sob uma ótica económica, ou seja, os impactos que este investimento pode
causar ao meio ambiente, que pode causar às populações. Nós também não conhecemos nenhuma consulta pública para se poder opinar relativamente a este investimento e, portanto, corremos aí um grande risco porque este país já teve um conjunto de elefantes brancos, não é? Eu digo obras grandiosas que depois não tiveram, digamos, a sua contrapartida, outras param a meio. Uma obra desta natureza merecia, digamos, ser sujeita àquilo que os economistas chamam project finance, portanto, que é ir-se ao mercado buscar dinheiro, mas existir um traste, digamos, de bancos que pudesse fazer o controle efetivo, digamos, das verbas que são requeridas e o investimento fosse verificado passo a passo e neste passo a passo ver sempre a rentabilidade futura deste investimento. Portanto, normalmente Angola não segue este critério. São investimentos públicos que depois se tentam encontrar algumas garantias de Estado. Este modelo de financiamento não é o modelo de financiamento adequado para que as coisas de facto não falhem, porque são investimentos que precisam de um grande detalhe, digamos, quer de engenharia, quer no modelo de financiamento, e se não se tiver, digamos, todos esses cuidados, com certeza que podemos estar novamente perante uma situação difícil, não é? Nós não conseguimos gerir uma rede de transportes públicos adequada neste país, portanto, de autocarros. O país não consegue, não tem capacidade de gestão. Depois vamos ver onde é que haverá capacidade de gestão. Quando fala do país, gerir... está a falar do Estado, de empresas privadas, ou setor privado? No geral. Não há empresários, portanto, com essa capacidade? Os transportes públicos em qualquer país, uma boa parte são de responsabilidade do Estado. E, portanto, nós não temos, e aqui temos o Estado que investe nisso, mas que não consegue gerir. Não consegue ter um parque automóvel suficiente, não consegue ter manutenção, digamos, adequada, e todo o processo, desde o procurement, desde a procura dos autocarros até, digamos, a sua utilização, há todo um conjunto de disfunções, há todo um conjunto de problemas. E o problema que se coloca é qual é a capacidade de gestão depois que vamos ter para uma rede, digamos, que é do metro de superfície, que nós sabemos que a gestão é muito mais complexa do que gerir autocarros. De modo que as preocupações são essas relativamente a este tipo de investimento, porque naturalmente este investimento cria uma outra situação. Nós temos que ter soluções integradas, não é? Que envolvam transportes terrestres, cicláveis, acessos pedonais, ordenamento urbano, gestão eficaz do trânsito, e esta capacidade não tem sido, nós verificamos que... Muito obrigado, Dr. Filomeno Vieira Lopes. Decorridos mais 50 anos depois da independência, que saldo líquido, se assim podemos dizer, não sei o termo adequado, em economia, qual o saldo inicial e saldo líquido ou real que se tem da conquista da independência? Estamos a falar o saldo no campo político, econômico, cultural e noutros setores da vida. Bom, a primeira nota é que a independência é sempre um marco de dignidade para qualquer país, e foi um marco de dignidade para Angola, não é? E, portanto, um ponto importante de viragem da nossa história. Infelizmente começou mal, e como dizem algumas pessoas, as coisas quando começam mal depois caminham pior, não é? E esses 50 anos acabam por, em função daquilo que podíamos ter feito, não é? Podemos dizer que o saldo é um saldo negativo, não é? Portanto, não basta sermos independentes no sentido de que temos uma bandeira, um hino, um território que agora se chama Angola e é dos angolanos, mas é preciso que a maioria dos angolanos viva satisfatoriamente, porque
qual era a luta que se fazia no tempo colonial? Era a luta para aumentar o bem-estar dos angolanos, não é? Quando os movimentos de libertação enviavam cartas de protesto para a ONU, o que é que escreviam? Diziam que as populações negras, as populações angolanas viviam mal, que não havia camas suficientes nos hospitais, que havia pobreza e que havia uma discriminação racial. Portanto, todo esse conjunto de fatores hoje continuam, digamos, a existir. A discriminação racial hoje é discriminação político-partidária, não é? Mudou-se um pouco de cariz, mas a pobreza acentuou-se, não é? As doenças aumentaram, a preocupação com aqueles que sofrem, com aqueles que não estão perto do poder é cada vez, digamos, menor, não é? E, portanto, tudo aquilo que nós contestávamos, nós neste momento temos, não é? Que é o fosso que eu há pouco tempo referi, das grandes desigualdades. Essas desigualdades que existiam também naquele tempo devido à opressão colonial, temos agora problemas de direitos humanos, liberdades que nós não tínhamos naquele tempo. Hoje também estamos com este problema, quer dizer, as pessoas não se sentem completamente livres, a estrutura de oportunidades, não é? Que também era favorável a um grupo racial, hoje é favorável apenas a um grupo político-partidário. Portanto, hoje nós chegamos a uma situação em que, por exemplo, 90% das exportações vêm do petróleo. E era uma questão que nós contestávamos também no tempo colonial. Nós, no tempo colonial, dizíamos que éramos um país, que Portugal produziu aqui, um país que apenas produzia matérias-primas que depois as comercializava. Embora até já existisse um certo parque industrial, né, no país, né? Mas era crítica, uma das críticas contundentes do movimento de exportação nacional. Hoje estamos numa situação em que 90% das nossas exportações ainda vêm apenas de um produto, não é? E que este produto domina, digamos, o produto interno bruto do nosso país. Quando a gente vai ver o índice de desenvolvimento humano, Angola está na posição 149. Portanto, quer dizer, está muito, 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 muito longe de um índice, digamos, que seja satisfatório, não é? Portanto, o nosso índice de desenvolvimento humano é muito baixo, é extremamente baixo, não é? Portanto, nós estamos numa situação em que não conseguimos resolver problemas de justiça social, superamos o problema da guerra e foi muito bom termos tido esta capacidade. Aliás, nunca devíamos ter entrado em guerra, foi um dos grandes males, digamos, dos partidos, dos movimentos que estiveram na luta de libertação nacional, não terem encontrado um consenso, digamos, para dirigir Angola sem um conflito tão profundo como nós tivemos, que morreram muitos angolanos, em que a estrutura social foi extremamente afetada, a coesão social entre os angolanos foi difícil, ou melhor, ficou muito perturbada, porque muitos jovens cresceram órfãos de pai e mãe, outros com deslocalizações, sem assistência familiar, e a estrutura familiar é muito importante para a coesão social de um país. Portanto, este país tem estado a viver este tempo todo com muitas perturbações, não estamos a conseguir, os problemas que se nos colocam em cada etapa, nós não estamos a conseguir resolver. Acabou a guerra, a primeira vez, em 1992, colocamos vários problemas para resolver, como, por exemplo, a economia e a política altamente centralizada, não é? Até hoje não resolvemos, nós não temos autarquias locais deste país, nós continuamos com uma gestão da economia em que grande parte dela está dominada, digamos, pelo Estado e com alto índice de corrupção. Portanto, a gente coloca-se desafios que nunca os supera, não é? Portanto, a independência, estamos todos de acordo que
teria que aparecer, mas ela tinha que se materializar para realizar os angolanos, né? Com quê? Com uma educação de qualidade, com uma habitação condigna para todos, com oportunidades para a juventude, né? E uma economia que funcionasse para servir as pessoas. Que comentário pode fazer sobre que perspectiva faz da entrevista que o Presidente da República, João Lourenço, vai conceder ou concedeu, que será transmitida hoje às 21 horas nos canais 1 e 2 da televisão pública de Angola? É isso também quero aglutinar o discurso do Presidente João Lourenço ao Kazombo, província do Mochico Leste. Bom, penso que o Presidente João Lourenço devia dar essa entrevista em direto. Não sei porque é que vai fazer uma entrevista gravada em que se podem fazer todos os cortes e em que se pode fazer as maquilhagens todas, em que pode ser produzida. Pode ser produzida. O chefe de Estado devia ter esta capacidade de produzir uma entrevista em direto e, portanto, ser confrontado com perguntas também que fossem de propriedade dos próprios jornalistas, não é? E, portanto, esta é a primeira nota negativa daquilo que vamos ter que ouvir. Eu tenho andado pelo leste do país, não estive em Kazombo porque eu ando de carro, não é? Pelas vias terrestres, que são extremamente más. Felizmente para o leste, todo aquele sofrimento que nós tivemos em 2022 no processo eleitoral está diminuído, mas o acesso depois está diminuído fruto de? As estradas estão arranjadas, não é? Mas para Kazombo, não é? As estradas estão perfeitamente intragáveis. Aliás, o Presidente da República só viaja de avião, diz que durante um tempo, daqui a mais um tempo, espera que seja até antes de 2027, ele possa também lá ir de carro. Bom, há várias oportunidades para viajar em terra neste país, mas o Presidente da República não quer ter este incómodo, não é? Então, não estive de facto em Kazombo, desta vez que fui, mas o leste vive uma situação deprimente, não é? O Presidente da República anunciou todo um conjunto de futuros investimentos. A política do MPLA é a política do vamos. Quando a gente vê, estrutura, analisa o discurso, é sempre o vamos, e nunca chegamos lá. E, portanto, o Presidente da República fez um conjunto de promessas àquelas populações, mas que nós desconfiamos que vão ficar por aí, porque as oportunidades, por exemplo, de resolver o problema da educação, como ele prometeu pôr no Mochico Leste, no Mochico, não é? E noutras zonas do leste, estas oportunidades, digamos, não existem e têm províncias. As províncias estão lá, não é? Eu próprio, quer ali, quer no Mochico, quer, por exemplo, nas Lundas, há falhas em matéria de educação, muita criança fora do sistema de ensino, e, portanto, os programas que se têm, digamos, mesmo de infraestruturas, não têm sido cumpridos. Como sabe, o Orçamento Geral do Estado, que aloca muitas vezes verbas acima dos 10% para a educação, na realidade, e como a imprensa deste fim de semana assinala, 4% para a educação depois em termos reais. Portanto, isto naturalmente não é nada. E, portanto, todas estas promessas, digamos, que foram feitas, naturalmente que vão ter dificuldades em ser resolvidas. Nós continuamos a dizer que foi um erro profundo. O Presidente da República, que diz que o povo é que eu sou patrão, mas no povo estamos todos nós. Ao mesmo tempo que diz isso, diz que não ouviu aquilo que a oposição fala, como se a oposição não fosse também povo. Portanto, ele próprio já está a negar, digamos que o povo é quem mais ordena, não é? Na realidade, nós estamos num estado em que ele dita tudo, ele é patrão de si próprio e patrão, digamos, do grupo que ele dirige. E em relação ao povo, há todo o desprezo que nós temos visto. Nós vamos ver que as populações do leste e do Mochico Leste não vão ter grandes oportunidades nos próximos tempos. Isto vai ficar, digamos, provado
porque mesmo agora, por exemplo, não há infraestruturas mínimas. Doutor Filomeno, não espera na entrevista de hoje João Lourenço aligerar os preços dos produtos da cesta básica ou políticas que venham amenizar a carga que pesa a vida social no país? Nós em Angola todos somos de Santo Tomé, nós queremos ver para crer. E o que é que nós vimos? Nós temos discursos do passado do Presidente da República que falava da diminuição do preço dos combustíveis, tendo em vista, digamos, a construção de novas refinarias. O que aconteceu? O preço tem subido. O preço tem subido, não é? O preço tem subido, há efetivamente gastos perfeitamente anormais. Basta dizer que esta política, nós verificámos essa política dos retornos em Luanda para ver, se fizéssemos as contas, o acréscimo de combustível que nós não gastamos, e grande parte deste combustível é importado, não é? É importado. Portanto, nós não tivemos visão de a cadeia produtiva do crudo. Você tem petróleo bruto, o petróleo bruto, digamos, precisa de ser tratado, ter os derivados, não é? Para poder fabricar diesel, combustível, gasolina, gás, etc. Isto precisa ser tratado. E nós não temos refinarias e, portanto, não aproveitamos a cadeia de negócios desta matéria-prima, nem temos petroquímica também em Angola, que nos permitia resolver, em termos de produção, cerca de 50%, digamos, das nossas necessidades de fabrico de várias coisas. Portanto, a entrevista de hoje pode fazer promessas, mas vai ficar por aí, não é? Porque não estamos a ver grande consistência. Há muitos problemas do ponto de vista económico neste país. A inflação está a 2 dígitos, está acima daquilo que é previsto pela entidade monetária, não é? E vamos continuar nesta senda. Nós, o que se tem feito, muitas vezes, é ir buscar dinheiro lá fora, e este dinheiro tem custos. Doutor Filomeno, de um tempo a esta parte, a sociedade não só olha para as ações do Executivo angolano, mas também tem estado a prestar atenção ao desempenho da oposição com representação parlamentar. Alguns setores da sociedade entendem mesmo que o grupo parlamentar da UNITA, onde faz parte o Bloco Democrático, não tem tido um desempenho que se esperava, olhando para a sua constituição heterogênea, com muitos e bons técnicos, o que estará na base dessa alegada letargia? Bom, eu não estou a constatar que há esta letargia. Ainda bem que disse que é alegada letargia, ou seja, é o ponto de vista de um grupo. Naturalmente que nós somos exigentes connosco mesmo e entendemos que devemos sempre fazer melhor, não é? Mas deve notar o seguinte: entre o grupo parlamentar da UNITA e o grupo parlamentar do MPLA, que tem muito mais gente, quem é que apresenta mais projetos de lei? Grupo parlamentar da UNITA, certo? Não é? Portanto, este grupo, embora seja minoritário, apresenta mais leis. É mais projetos de lei. Na realidade, quem apresenta mais propostas de lei é o Executivo. Não é o grupo parlamentar do MPLA. Atenção. É o Executivo, é o governo. É o governo deste país. Portanto, do ponto de vista do desempenho, digamos, dos dois grupos parlamentares, nós estamos a ver que, na apresentação de projetos de lei, o grupo parlamentar da UNITA tem sido, digamos, mais dinâmico desse ponto de vista. Agora, há todo um conjunto de limitações que cria problemas à eficácia da oposição parlamentar, não é? Desde logo, temos que dizer que neste país não há democracia, não é? Quando dizemos que não há democracia, estamos a dizer que não há instituições democráticas sólidas neste país, estamos a dizer que não há um ambiente verdadeiramente democrático neste país. Isto faz também limitar a ação dos grupos parlamentares, que deviam, em primeiro lugar,
ter acesso a toda a informação que também tem a governação, para poderem trabalhar em condições, e sabe que isto em Angola é uma miríade. Não tem, e efetivamente o grupo parlamentar da UNITA e os outros grupos parlamentares não têm acesso a grande parte da informação neste país. A sua função de fiscalização, não é? Para além da função legislativa que têm e apresentam todo um conjunto de projetos de lei, e devo fazer lembrar que há propostas, ou melhor, projetos de lei deste grupo parlamentar que não estão atendidos até hoje, né? Há muitos que estão na gaveta, porque na gestão, digamos, do Parlamento, o grupo maioritário manobra o que é que tira, o que é que não tira. Basta falar, por exemplo, do projeto de lei em relação às manifestações, do projeto de lei em relação às associações. Estes projetos em que há propostas do grupo parlamentar, digamos, da UNITA, não estão a ser cumpridos. A função fiscalizadora, como sabe, é criminalizada. Falando da função fiscalizadora, como é que o BD, no caso o presidente do Bloco Democrático, está a acompanhar o processo que impende sobre os deputados Olívio Quilombo e Irina Diniz? Mas, como sabe, o Olívio Quilombo, inclusive, é um deputado proposto pelo Bloco Democrático, não é? Mas ainda continua militante do BD? Não, ele nunca foi, não é militante do BD. O BD, nas suas listas... Amigo, simpatizante? Pois, nas suas listas também incluiu pessoas da sociedade civil, e até hoje o Olívio Depois do mandato permanece. Continuará a ser do Bloco Democrático? Vincula-se à UNITA? Estou a dizer que ele continua independente. Bom, porque em alguns debates agora, Olívio Quilombo também diz não ser da UNITA. Não me está a entender, Queiroz. Eu estou a dizer que ele é independente. É independente do BD e da UNITA. Proposto pelo BD. Ele é proposto pelo BD, mas é um deputado que não é militante do BD, né? Naturalmente que, ao ser proposto pelo BD, tem sempre trabalho muito próximo com o Bloco Democrático, né? Porque está nas listas, digamos, como nesta qualidade. Portanto, a atuação do Olívio Quilombo como uma personalidade importante da sociedade civil tem sido no sentido de ouvir sempre a sociedade civil, está sempre Doutor, ligado. para melhor esclarecer, infringir alguma norma interna da Assembleia? Não. O que é que aconteceu de concreto? Do ponto de vista das leis constitucionais e mesmo do regimento, não é? Eles podem fazer a sua fiscalização. Aliás, o deputado tem um cartãozinho que é curioso, que diz que podem ter acesso a qualquer tipo de instalação e que não se deve ser vedado absolutamente nada, não é? Agora, nós estamos aqui num regime centralizado, num regime que filtra tudo, não é? E, por exemplo, eu próprio, se quiser ir ver um preso, se for lá, assim, de repente, não consigo entrar, não é? Então pedem que eu escreva uma carta ao Ministério do Interior, o Ministério do Interior depois manda lá os faxinas limpar bem aquilo, dar banho a toda a gente, para a gente, como aquilo que aconteceu no AMBO também de um dos deputados, não é? Os deputados do grupo parlamentar têm sido ativos na sua ligação, digamos, com as populações, e vão fazer fiscalização, porque repare, o que é que acontece com a questão das morgues? Há muito dinheiro que o Orçamento Geral do Estado, não é, dedicou às morgues e que não é utilizado até agora. É um espetáculo dantesco ver tanto corpo no chão. Aliás, os deputados que lá foram ficaram 2 dias atordoados, não é? Tiveram que fazer, do ponto de vista psicológico, tiveram que se refazer, porque de facto é efetivamente uma situação difícil de se ver. Então, ali descaminhos de dinheiros, etc., não é? Naturalmente que a preocupação fundamental dos deputados foi ver a questão social, para melhorar, digamos, esta condição de choque que a população tem sofrido, que não é nova, não é? Mas que efetivamente não se olha. Agora, este dito inquérito, não é? Que até começou mal, de uma forma que ninguém entende, este dito inquérito é para intimidar as pessoas. Eu acho que os deputados devem continuar a fazer esse trabalho, não é? Fazer esse trabalho, porque sabe que não é como
outra coisa que não faz com que este desempenho seja visível do grupo parlamentar é que o país, pela sua gestão, suscita que haja um conjunto de CPIs, ou seja, de comissões parlamentares de inquérito. Há todo um conjunto de pedidos neste sentido que não sai. E isto faz com que se note que não há combatividade do ponto de vista da oposição. Mas você vê que há um conjunto de empresas públicas, não é? Há muita corrupção no país e há muito motivo para que várias entidades apareçam lá. Mas como é que se faz só para esclarecer esse aspecto para a opinião pública? Se um partido pretender inquirir a governação, tem que escrever para o Presidente da República, o Presidente da República depois vê a conveniência do Ministro ir ou não ir, e empresas públicas nunca lá aparecem. Portanto, esta suspensão, nós estamos contra isso. O Bloco Democrático emitiu um comunicado muito claro relativamente a essa suspensão, e vamos lutar até o limite para que as coisas sejam repostas e que os parlamentares não se amedrontem, continuem a fazer esse bom trabalho. Em 3 minutos, o que diria aos ouvintes sobre o andamento do pacote legislativo eleitoral? O que une e o que divide as partes na Assembleia? Uma palavra é transparência, não é? A questão da transparência é efetivamente aquilo que une e tem dividido, digamos, os parlamentares, não é? Se quiser, uma outra palavra importante é inclusividade. Quer dizer, a oposição está a oferecer propostas em que a maior parte dos angolanos pode efetivamente votar, enquanto que as propostas do governo são no sentido de limitar. Aí coloca-se a questão do bilhete de identidade. Na questão da transparência, coloca-se a questão, por exemplo, da ata síntese. Outra palavra importante é o controle sobre o processo, não é? Como sabe, nas últimas eleições em que se encostou o partido do governante à parede com a tática do votou sentou, agora pretende-se que as pessoas estejam a 1000 metros, se calhar as pessoas têm que sair das suas casas, aqueles que moram perto das escolas, não é? Têm que sair das suas casas a mais de 1000 metros, não é? Que depois lhes impossibilita, em tempo útil, fazer as fotos das atas. Então, são essas as questões que fundamentalmente estão em debate, e são essas. Mas há um horizonte temporal para aproximar as partes ou as ideias? Há muito pouca vontade do partido no poder, mas a pressão que tem existido a nível da sociedade civil é importante, embora eles pretendam minimizá-la, né? Por exemplo, a organização Mudei entregou inclusive um projeto de lei, como vê a importância deste ato. Há um outro memorando que também foi feito por um outro grupo da sociedade civil que durante semanas, não é, esteve a discutir as leis em debate, apresentaram também propostas. A Assembleia Nacional deveria ter respondido em 5 dias as propostas e não respondeu. Quer dizer, é uma falta de consideração pelo patrão, hein? Uma falta de consideração muito grande pelo patrão. Muito bem, nós voltamos depois da hora 18, da síntese informativa com a Beatriz Chicuia. Vamos colocar um ponto e vírgula nesta conversa com o político, líder do Bloco Democrático, Filomeno Vieira Lopes. Hoje no programa Ponto e Vírgula, seguramente depois da síntese informativa voltaremos a falar, olhar para a vida interna do BD, Congresso de Agosto, previsto para este ano, dividendos políticos e económicos na Frente Patriótica Unida, entre outros pontos, seguramente vão centralizar a segunda parte da nossa grande entrevista com o político e também economista Filomeno Vieira Lopes. A todos o nosso muito boa tarde. Voltamos dentro de alguns minutos.
Angotic 2025, com arranque previsto para a próxima quinta-feira. Esta é a hora 103.7. Correio da Quianda. Boa noite, são 18 horas. Luanda, boa noite. 18 horas em todo o espaço nacional, a altura da última síntese, nesta edição de segunda-feira, 9 de junho de 2025. O porta-voz do Angotic 2025, João Demba, assegurou que estão todas as condições criadas para o arranque do evento na próxima quinta-feira, 12. Do ponto de vista de espaço para exposição, segundo o porta-voz, estão todos preenchidos. E em declarações ao jornal O País, João Demba disse ainda que as inscrições estão encerradas, mas que há ainda muita procura da parte de empresas interessadas em aderir ao evento. Neste momento estão inscritas 150 startups e cerca de 100 empresas expositoras, número que ultrapassa a edição de 2025 e também a expectativa da organização. E da página internacional, um padre católico nigeriano que serviu recentemente nos Estados Unidos da América foi sequestrado por extremistas junto com outros viajantes do estado de Borno, no nordeste da Nigéria, informou a Igreja Católica. O reverendo Alfonso Zafina foi sequestrado no dia 1 de junho, perto da cidade de Goza, no nordeste deste país, perto também da fronteira com Camarões, isto pelo grupo extremista islâmico Boko Haram, disse o bispo John Bogna à Associated Press neste domingo. E são 18 horas mais 2 minutos, contada a síntese informativa. Nós voltamos pontualmente às 19 com um jornal à noite aqui da Rádio Correio da Quianda. Boa noite. Correio da Quianda, a verdade em notícia. Rádio Correio da Quianda. Publicidade. Quer ter o estilo das poderosas? Seja única, seja exclusiva. Vista-se com a Pano Vivo. Pano Vivo. Confeccionamos todo o tipo de roupa à medida do seu corpo. Com tecidos africano e europeu, a sua escolha. Estamos localizados na rua principal do Patriota, número 62. WhatsApp 936 37 39 33. Transforme o seu guarda-roupa com a Pano Vivo. 936 37 39 33. Pano Vivo. Rádio Correio da Quianda. O prometido é devido. Estamos de volta para a sequência dar continuidade à grande entrevista com o político Filomeno Vieira Lopes, líder do Bloco Democrático, hoje no seu espaço ponto e vírgula, referente ao dia 9 de junho do ano 2025. Como nós anunciamos há instantes, agora, doutora Filomeno, vamos olhar para a vida interna do Bloco Democrático. De algum tempo a esta parte, o líder do BD tem estado a desdobrar-se para o interior do país, com vista a sair do comodismo a que se encontrava o BD, para ir mais ao interior do país, junto das comunidades. Qual a mensagem que tem levado ao interior do país? Esteve recentemente no Mochico, esteve também no Cubango, Bié, Uambo. Que mensagem tem levado às comunidades? Queiroz, permita-me só que, antes de abordar este tema, que aprofunde só no minuto a questão relativamente à transparência das eleições. Neste pormenor, nós estamos muito preocupados com duas instituições que, do nosso ponto de vista, estão capturadas pelo poder político, que é a CNE e o Tribunal Constitucional. E o Bloco Democrático e também as propostas que são apresentadas pelo Grupo Parlamentar da UNITA são no sentido
de nós mudarmos a composição da CNE, entregarmos este órgão sociedade civil para que efetivamente ele possa exercer o seu papel de imparcialidade nas eleições. O próprio Tribunal Constitucional, nós estamos de acordo, devia ser um tribunal. Dr. Filomeno, por que a oposição se queixa da CNE, do Tribunal Constitucional, uma vez que tem representação dessas forças políticas na oposição? Porque a maioria está do lado do MPLA e governo, e portanto com esta maioria fazem e desfazem. E, portanto, quer dizer, os próprios comissários, há uma série de situações que não vêm. Aliás, como tem visto, há sempre reclamações dos comissários nacionais relativamente à questão do processo eleitoral. Portanto, esta maioria impede a nossa representação, como é minoritária, acabamos por não ter o domínio das coisas. Nós não defendemos um sistema partidocrata aí. O mais importante é que seja um órgão que defenda as populações. E a oposição estaria à altura de ceder ou dar a gestão da CNE a uma organização da sociedade civil? Eu acho que sim, não é uma organização em si, mas é um conjunto de personalidades que estariam apenas, digamos, que respeitem a lei, não é? E que atuem. Tem alguma proposta de algumas figuras? Muitas pessoas já me fizeram essa pergunta. O reverendo Tony Azinga, por exemplo, uma pessoa de dimensão nacional. Fernando Pacheco é outra pessoa de dimensão nacional e que respeitam-se a si próprios. Isto é importante e que não são pressionáveis. Isto é muito importante, que neste país são pessoas não pressionáveis e não é só a questão da presidência, é o conjunto. Os partidos poderão lá estar, mas com uma representação mínima, né? Não com, digamos, a condução das coisas. Porquê? Porque as eleições são um problema de soberania. Soberania, digamos, deste povo. Tem que ser pessoas de estrutura de Estado a lá estarem e não comissários políticos. Muito bem. Voltando agora à vida interna do Bloco Democrático. O Bloco tem sido um partido, como tem visto, sei muito, grande parte dos eventos da Direção Nacional, do Conselho Nacional, da Comissão Política, são feitos fora de Luanda, não são feitos em Luanda. E, portanto, quer o Presidente, quer o Secretário-Geral, sobretudo, para além de outras estruturas, têm andado suficientemente pelo país. Ultimamente temos andado por regiões, não é? Fomos à região leste, por exemplo, e então aí visitamos toda a região, menos a província de Mochico Leste. Visitamos as Lundas, Lunda Norte, Lunda Sul. Temos tido também, digamos, na região sul, e aí digamos, apanhamos desde Benguela, como Namibe. É que o BD repartiu o país? Há quem diga que o BD tem regiões norte, sul. Não, nós temos as províncias, e estas províncias depois estão aglutinadas em 4 regiões. No caso, norte, Bengo, a região norte, é a região norte. É a região norte. Compreende que províncias? Luanda também, Cabinda também compreende região norte, Malange também compreende região norte. Depois temos a região leste, Mochico. O Uíge e o Zaire, onde é que se enquadram? O Uíge está na região norte, o Zaire também. Depois temos a região centro, não é? O Bié, o Ambo. E na região sul também incluímos Namibe e Cunene. Portanto, nós temos estas 4 regiões e temos coordenadores dessas 4 regiões, facilitando, digamos, o trabalho dos 3 órgãos. Para além dos secretários provinciais. Para além dos secretários provinciais, não é? O trabalho destas coordenações facilita a interação dos 3 órgãos, quer do Secretariado Geral, que é o mais importante neste contexto, quer também da função deliberativa, não é? Portanto, Conselho Nacional, Comissão Política, quer também da fiscalização. Portanto, essas coordenações têm, digamos assim, esta função, não é? Que permite, efetivamente, que nós possamos ter um controlo o melhor possível da situação. Que mensagem é que o BD tem levado a essas comunidades? Bom,
Bom, em primeiro lugar, é preciso que o BD aí esteja bem estruturado, não é? E a mensagem, em primeiro lugar, é para os nossos próprios militantes, para que eles possam executar a política que é definida nos órgãos deliberativos do Bloco Democrático. O Bloco Democrático reúne de 6 em 6 meses o seu Conselho Nacional, de 3 em 3 meses a Comissão Política e, naturalmente, que a partir destes órgãos, o Conselho Nacional tem todas as províncias, estão representadas no Conselho Nacional, agora vamos ter que representar mais 3 províncias, e eles depois é que transportam a informação para as bases e para a ação política do partido. Nesta ação política do partido há naturalmente um plano de ação em várias áreas, desde as áreas de formação, a área de intervenção, digamos, das lutas sociais. Cada província faz um diagnóstico dos problemas que existem nas comunidades e, com base nesses problemas, monta, digamos, um programa de luta. Não é? Nós temos comunidades que não têm água, nós fazemos o suporte e a discussão nas comunidades para que o processo reivindicativo da água se instale. Nós temos violações de direitos humanos nas comunidades e, naturalmente, o Bloco trabalha também neste sentido, portanto, protestando, repudiando tudo isto que acontece. Nós temos um movimento social, digamos, nas províncias e nas comunidades. O Bloco Democrático suporta a ação e a atividade desses movimentos sociais, coopera com esses movimentos sociais para que sobre eles não se abata a repressão e consigam concluir, digamos, os seus trabalhos. Nós temos regiões, sobretudo no campo, em que há violação constante do direito dos camponeses. O Bloco Democrático apoia, digamos, essas causas, trabalha, digamos, com estas comunidades para repor efetivamente a legalidade e o direito, digamos, destas comunidades usufruírem das suas terras. Fruto dessa aproximação, o BD já pode falar do elevado número de militantes ou novos militantes que aderiram ao Bloco Democrático? Houve um crescimento do Bloco Democrático depois de 2021, não é? Não é ainda o crescimento que nós pretendemos, mas o Bloco precisa de crescer ainda mais e também precisa de aumentar a sua qualidade. É uma luta constante e é por isso Dr. Filomeno, que os militantes do Bloco, da UNITA, do Prajá não se confundem? Não, eu penso que cada um destes partidos tem uma linha específica, tem uma linha própria, tem uma tradição, tem o seu ADN e, portanto, no essencial não se confundem. Não significa que não haja trocas. Quer dizer, pessoas que, por uma outra razão, estejam insatisfeitas num partido e que passem para outro. Tem acontecido? Tem acontecido, sim, senhora, e parece que entre os 3 partidos o que nós não achamos bom é que, por vezes, se tenta aliciar, nós tentamos que isto não aconteça connosco. Tem havido aliciamento deste trio? É isso que nós queremos sempre evitar e que as pessoas, porque pronto, no Bloco Democrático as pessoas são livres de lá estar. É um pressuposto. O Bloco Democrático tem 3 divisas: liberdade, modernidade e cidadania, e por consequência se alguém por moto próprio quiser sair do Bloco Democrático, sai. Se quiser entrar, entra. Não há qualquer tipo de limites. Dr. Filomeno, outra situação que não se cala, outro facto, tem a ver com a constituição da Frente Patriótica Unida, de onde faz o BD, a UNITA. Hoje já não se pode falar tanto do Prajá. Mas antes de avançar para esta pergunta, eu gostaria de colocar, doutor, como é que a UNITA e o Bloco Democrático vêm a público anunciar que o Prajá tinha saído quando o Prajá não tinha oficializado formalmente, passo o pleonasmo, o seu vínculo com a FPU, e depois vem pronunciar-se publicamente de que tomou conhecimento a decisão da UNITA e do BD de afastar o Prajá? O que aconteceu de concreto? Bom, em política nós, naturalmente, e por isso é que dissemos na nota, tomamos nota.
Porque em política há aquilo que é explícito e aquilo que é implícito, há leituras que devem ser feitas exatamente para não termos qualquer tipo de situação. O discurso do para já mudou radicalmente. Se for ver as intervenções do presidente do para já há um ano atrás, eram muito claras, não é? Nós permaneceremos na FPU, queremos reformulação, alargamento, o que é absolutamente justo, ter ideias neste sentido, mas era este o discurso. O Congresso do para já, do documento oficial, não se refere sequer à FPU em nenhum momento. Depois o discurso é que fala da FPU no sentido, digamos, praticamente negativo, não é? E portanto dando a entender que já estavam fartos daquilo que estava lá a passar, e por consequência isto fez com que perante reações que imediatamente existiram, não é? Reações de óbito, não é? Como quem diz, a FPU deixou de existir, as lideranças tinham que tomar uma posição. E, portanto, tomaram a posição possível, não é? Mas houve uma margem, porque a Abel Chivocovoco teria afirmado que foi-lhe dado o mandato de trabalhar, organizar a vida interna do partido, mas com a possibilidade de estabelecer laços com outras forças políticas. Esta não é uma extinção do mandato que lhe foi atribuído pelos delegados? Sim, mas nós estamos numa aliança neste momento, não é? E, portanto, se não se refere, digamos, a esta aliança especificamente deste ponto de vista, não é? O que dá a entender é que por fora vai fazer os contactos, vai estabelecer os contactos, quer com os partidos da FPU, eventualmente até como partidos, quer com outros partidos. Portanto, é um mandato largo que tem desse ponto de vista, não é? De lá para cá nunca houve aproximação entre as partes? É preciso dar tempo ao tempo. Estamos todos muito serenos. Também vimos as reações, algumas reações no sentido de que não abandonamos, fomos expulsos, outras reações no sentido de que nós somos da FPU, mas está a ver, houve outros indícios, não é? Neste momento. O que é que nós notamos? Grande parte dos deputados do para já saíram, não é? E isso, com certeza que também não é bom para a nossa coligação. A nossa coligação deveria ter lá representações fortes dos três partidos, porque o que é que nós conquistamos? Conquistamos um grupo parlamentar. E então temos que lá estar todos para darmos o nosso contributo, não é? E efetivamente houve uma saída muito exagerada. A gente não diz que alguns não deveriam sair, o partido tem que ser construído, precisa de gente, mas precisávamos de preservar ali o número de pessoas que permitisse dar esta ideia que a FPU está aí. O que se fez foi um bocado no sentido contrário. Parecendo que não, hoje a FPU parece ter duas paternidades. O para já evoca que vai manter a FPU e reformular, alargar do seu jeito. A UNITA e o BD também ainda fala da paternidade da Frente Patriótica Unida, manter a FPU. E que leitura faz deste cenário? A FPU foi proclamada por 3 entes, não é? 3 entidades. UNITA, Bloco Democrático e para já servir Angola, não é? E com toda a disponibilidade das forças que estavam já constituídas em partidos, em ter, e isto o Bloco Democrático nunca teve dúvidas a este nível, achamos que foi uma injustiça muito grande não se ter legalizado para já em tempo útil e, portanto, dentro da nossa rebeldia, sempre consideramos o para já um partido político, independentemente da não legalização pelo Tribunal Constitucional. Portanto, são esses 3 entes, não há mais entes. O que existem depois são aproximações de entidades da sociedade civil. Não há indícios um dia termos FPU do para já e FPU do BD e UNITA? O que eu estava a explicar era isso. Portanto, qualquer aliança é uma aliança que
introduz mais que um elemento só por si não faz uma aliança. Portanto, se o Brajá for buscar outros entes políticos, quem está, mas a paternidade disto está naqueles que a constituíram. A FPU, enquanto a FPU, digamos, eram 3 entes. Se um pretende não estar na FPU, está no seu sítio, os outros mantêm o projeto. Se sair mais um, não há FPU. A FPU só se desfaz quando não existir. Agora, se alguém quiser pegar na bandeira da FPU para constituir outros elementos, etc., bom, isto já não se sabe como é que as coisas vão ser feitas, né? Mas a FPU são esses 3 entes, né? Portanto, há um campo, vamos continuar a abordar essa questão, né? Do ponto de vista oficial, onde é que vamos chegar com esta situação, mas era preciso tomar uma posição, porque o FPU teve muitos ganhos, sobretudo em relação à opinião pública, em relação à esperança, não é? E se entrarmos numa situação em que as pessoas começam a não ver a FPU e entrar em óbito, isto é que é digamos, o principal prejuízo para as transformações que nós queremos fazer para Angola. Portanto, é um campo de diálogo, é um campo de conversa, e vamos então ver até onde é que nós podemos resolver os problemas internos, digamos, da FPU. E este é que devia ser o caminho. O caminho devia ser discutirmos internamente, até que, se de internamente não dá, formulamos as rupturas, não os anúncios públicos, como nós, de alguma maneira, ouvimos. A UNITA e o BD não encara com bons olhos, ou para já? Então, se já lhe disse que, inclusive, nós, o para já sendo projeto, já consideramos o para já um partido político, as posições do Bloco Democrático ao longo deste processo foram claras. Inclusive, nós participamos em manifestações convocadas pelo para já para estarmos com o para já. Portanto, o Bloco Democrático é um partido que é um partido, digamos, que tem uma concepção aberta da democracia e portanto, os partidos que surgem para ganhar o espaço que entende que pode ser ganho, o Bloco Democrático não se vai naturalmente opor a isto, antes pelo contrário. Portanto, nada, efetivamente, contra o para já, desse ponto de vista. Muito bem. De algum tempo esta parte, como disse no princípio, que alguns militantes de um ou de outro partido que fazem parte da FPU têm estado a ser aliciados. Muito recentemente o BD perdeu, para o para já, o secretário provincial em Luanda. Também a UNITA sabe-se que conquistou o antigo quadro do para já, que hoje é deputado. Enfim, como é que encaram estas disserções de quadros e militantes? É neste âmbito da corrupção ou de aliciamento que se assiste? Bom, em princípio, os quadros acham que têm expectativas de que para ali onde vão é ali onde querem estar, porque também já existem situações de alguns membros, alguns militantes que saíram de uma organização fora e depois regressaram, não é? Portanto, há tudo isto. Portanto, as organizações não são naturalmente perfeitas e, portanto, as expectativas que as pessoas têm num dado momento podem não ser aquelas que correspondam à sua própria realidade. Os seus propósitos podem não estar completamente alinhados com o partido que professa e, portanto, há sempre esta margem, digamos, de transferências de um lado para o outro, não é? O Bloco encara isto com muita naturalidade e com responsabilidade. Portanto, nestes casos, analisamos sempre com profundidade onde é que nós falhamos para que não pudéssemos reter o quadro para connosco. E tiramos lições. E isto é o que nos parece mais importante desse ponto de vista, não é? De resto, as pessoas são livres de seguir, digamos, as opções políticas e as opções partidárias, não é? Que acham mais convenientes em dados momentos da sua vida. Os argumentos apresentados pelo para já da sua saída ou do descontentamento com a Frente Patriótica Unida têm a ver com ganhos políticos e económicos ou financeiros. A representação no Parlamento e diz que os acordos firmados não foram cumpridos da parte dos outros parceiros.
a dado momento, o Bloco Democrático também apresentava quase o mesmo sentimento. Apesar disso, parece estar conformado. Como é que está a questão dos acordos firmados no início da criação da FPU? Sobre as percentagens, o para já fala em 20%, parece que o BD teria 15%, enfim, estes acordos estão a ser honrados ou não? Vamos ver, é preciso perceber a natureza dos acordos. Há dois tipos de acordos. Portanto, há um acordo entre a UNITA e o para já, e portanto o Bloco Democrático não conhece e não se pode pronunciar sobre a natureza desses acordos. Há um acordo entre a UNITA e o Bloco Democrático e, portanto, eu creio que nós até acho que passamos para o para já também este acordo, sem problema. Há uma proclamação em que é a confluência dos acordos, que, portanto, são as questões de consenso em que estamos os três. E esta proclamação é que faz a FPU. Depois um trabalho conjunto, houve um trabalho conjunto extraordinário na altura das eleições, muito bom, embora naturalmente que por uma coligação recente não podemos entender que há perfeições, não é? Não podemos entender que os níveis de confiança sejam a 100% em tudo, não podemos entender que a forma de trabalhar seja completamente eficiente. Há naturalmente problemas, mas que foram superáveis e que o resultado esteve à vista. E nessa altura criamos órgãos e fizemos acordos de funcionalidade destes órgãos. Portanto, depois há o grupo parlamentar da UNITA. O grupo parlamentar da UNITA, o facto de ser um grupo parlamentar tem alguns ganhos, não é? Os ganhos que tem são do ponto de vista, digamos, dos deputados, os deputados que há no grupo parlamentar, e de outras consequências, como por exemplo a CNE, não é? Tribunais, não é? O facto de um partido político estar no Parlamento tem possibilidade de colocar pessoas nos tribunais, colocar pessoas na Comissão Nacional Eleitoral, colocar pessoas na ERCA, os jornalistas, e portanto aí também se nota, digamos, alguma divisão, digamos, de poder, não é? Divisão de ganhos, não é? Naturalmente o Bloco Democrático, o grande ganho foi efetivamente o despertar de consciência que nós conseguimos introduzir na sociedade, a confiança que a sociedade tinha de que é possível mudar. Quantos deputados o PD elegeu? Este foi, digamos, o grande ganho, porque nós não estamos aqui só a contabilizar poder, não é? Nós estamos aqui a contabilizar tudo aquilo que favoreceu o movimento social em Angola, e nós vimos que depois das eleições muitos setores sociais se movimentaram, professores, médicos, etc., com muito mais coragem. Houve uma greve geral, digamos, em Angola, começou a haver mais personalidade de certos órgãos, de certas instituições, e portanto confinamos também a possibilidade, digamos, do poder estar muito à vontade para fazer coisas contra o povo angolano. Internamente, o grande ganho foram, digamos, os deputados. O Bloco conquistou 5 deputados. O Bloco tinha 1 deputado na legislatura anterior, através da coligação Casa-CE, que era o Dr. Justino Pinda, que permanece agora como deputado, e conquistou mais 4, não é? Foram 5 deputados do Bloco Democrático. Dizer que não há problemas, bom, ninguém pode dizer isto. Agora, os mecanismos de resolução de problemas quando estamos numa aliança são uns diferentes daqueles que tentamos resolver, por exemplo, com o nosso adversário, não é? Então, nós temos privilegiado, digamos, as questões e o debate interno. Não é? As diferenças foram ultrapassadas com a UNITA? Nós estamos num processo contínuo. Nós pretendíamos, por exemplo, que agora a nossa aliança fosse, digamos, mais forte, de trabalho comum fora do grupo parlamentar, não é? Deveríamos ter evoluído para aí. Não é? Conceptualmente até já evoluímos. Falta agora, do ponto de vista formalizar,
ponto de vista prático, não é? Do ponto de vista prático, que também era uma reivindicação que o para já tinha. Que é de criar órgãos como o Secretariado-Geral da FPU, para podermos ter uma atuação formalizar mais a coligação. Mais contundente. O BD estaria aberto para uma coligação formal? Naturalmente que sim, nós já discutimos esse problema até anteriormente, em 2022, mas havia poucas condições de se concretizar. É uma evolução hoje? Mantemos abertos e, repare, não é um problema meramente do BD. Às vezes, como é que vamos explicar isto? O Bloco Democrático tem o hábito de discutir país antes de discutir partido. Ou seja, o Bloco Democrático tenta ver o que é bom para o país, não é? E vendo o que é bom para o país, desse ponto de vista particular, o que nós queremos estudar em primeiro lugar é que tipo de formulação as alianças devem ter que agregue mais, que congregue mais, que chame mais pessoas, não é? Que envolva mais pessoas no processo de mudança, não é? A coligação é uma hipótese, naturalmente. Agora, nós respeitamos o espaço que cada um dos partidos deve ter para discutir essas questões. Respeitamos o espaço do para já. Mas sente que a UNITA está interessado a partir para uma coligação formal? Qualquer partido, desse ponto de vista, tem sempre várias correntes, não é? Tem várias correntes. Agora, nós devemos esperar a posição oficial. E o Bloco Democrático, naturalmente, que espera. Nós também, e já expliquei isto várias vezes, mesmo em 2022, hoje a nossa unanimidade é muito maior, sem dúvida, relativamente, digamos, a uma coligação, uma aliança. Mas, em 2022, uma corrente do partido defendia que devíamos ir sozinhos para as eleições. Doutora Filomena, outra corrente dizia vamos permanecer na Casa C. Portanto, é normal este debate. Eu percebo que as coisas se centralizam muito desse ponto de vista por dois motivos. Um motivo é o partido no poder cria toda uma onda no sentido de destruição de tudo aquilo que são alianças e coligações. Nós temos vasta experiência, nós, Bloco Democrático, na nossa anterioridade de FPD, temos exemplos muito claros de destruição deste tipo de alianças. Por outro lado, também percebemos a expectativa do cidadão, não é? Que gosta que os partidos políticos estejam unidos e, portanto, isto cria muita curiosidade. Mas é preciso dar tempo, dar espaço para que se criem várias correntes de opinião, quer fora dos partidos, e nós estamos a ver que há correntes de opinião muito boas, porque as pessoas estão-se a envolver, digamos, neste debate, é positivo, e também estamos a ver que os próprios partidos estão a analisar a situação e estão, digamos, a corresponder. Mas há um elemento que se diz que o Bloco Democrático, com todas as aspas, esteja na corda bamba. Desta vez, em 2027, terá de ir isolado ou a solo ou coligado. Como é que o BD está a analisar essas duas isto não é corda bamba. Isto não é corda bamba. As pessoas interpretam mal as coisas, ou melhor, maliciosamente, não é? Um partido pode concorrer em aliança ou pode concorrer sozinho. Isto é óbvio, não é? E uma maneira de concorrer em aliança, por exemplo, é na formulação das nossas leis poder participar dentro das listas de um outro, mas para aí não é o partido que concorre, não é? Mas o partido tem a possibilidade de fazer isto uma vez, não tem a possibilidade de fazer isso duas vezes. Mas isto é uma modalidade, não é só isso. As coligações são modalidades, digamos, possíveis, que permitem que os partidos, digamos, concorram. Por exemplo, se nós tivermos eleições autárquicas, se tivermos algumas autarquias, nunca seremos extintos, não é? Porque, de acordo com a própria lei, desde que participe numas eleições autárquicas, você não é extinto, não é? Portanto, é eleições autárquicas ou eleições gerais, não é? Significa, portanto, eu não vejo drama nisto. E querer dizer corda bamba, isto, no fundo, e nós estamos a perceber quem veicula esse tipo digamos, de narrativa, não é? É, efetivamente, no sentido,
estimular até que o Bloco Democrático concorra sozinho, quando a análise política, não é análise do Bloco Democrático ou do Bloco Democrático enquanto problema, mas a análise política da situação, daquilo que nós verificamos e aferimos, o que é que os angolantes querem, não é? Os angolantes querem que os partidos estejam coligados. E hoje em dia, analise as eleições em todo o mundo e veja a tendência de coligações para vencer eleições. Alguns dirigentes da UNITA têm estado a se mostrar contra a uma coligação formal para não perder os seus símbolos, a bandeira. O líder do PAUMA, Manuel Fernandes, anunciou a semana passada a necessidade dos partidos na oposição coligar ou estarem unidos. Há possibilidade do Bloco Democrático, em caso não avançar com a UNITA, coligar-se a outras forças políticas? Deixe-me só ainda dar um bocado de substrato, digamos, político a esta ideia. A política divide, não é? Porque o povo fica dividido em partidos. E muitas vezes as divisões não permitem encontrar as melhores formas de solução dos problemas populares. Nós em Angola temos leis muito rígidas que não permitem encontrar as melhores soluções, e isto exige alianças de pontos de vista, exige muitas vezes que o meu ponto de vista num dado momento não seja, digamos, eu tenho que fazer concessões em relação ao meu ponto de vista para encontrar equilíbrios que estamos a ver que existem na sociedade. Em Portugal, por exemplo, nós tivemos uma coligação AD, não é? Mas os membros desta coligação, nas regiões autónomas, puderam juntar-se a outros partidos. Juntaram-se, por exemplo, era PSD, CDS, juntaram-se PPM. No Brasil, por exemplo, para se conseguir encontrar soluções locais, os partidos têm a liberdade de se associarem. No Estado associam-se com uns, no outro Estado associam-se com outros. As nossas leis são rígidas para fazer permanecer o partido único. Isto em política é mau, não é? Portanto, o Bloco Democrático, quando fala em alianças, é exatamente neste sentido. E, sobretudo, porque também em Angola nós não temos instituições verdadeiramente democráticas, não é? Em Angola ninguém sabe qual é o peso que tem efetivamente. Cada um pode imaginar, calcular. Portanto, o Bloco Democrático há de estar aberto a tudo que seja alianças no sentido de potenciar a mudança para este país. Muito e bem. A mudança tem dois Doutor, o tempo começa mesmo a escassear. Sim. Vamos agora olhar. O BD vai realizar o seu congresso. Quinto congresso, é isto? Sim. O quinto congresso em agosto próximo. Antes de mais, gostamos de saber, o líder do BD será o seu próprio candidato à sua associação? É uma hipótese que ainda não está, digamos, nem configurada formalmente, nem está também ainda determinada na cabeça da própria pessoa. Mas é uma hipótese. O Bloco Democrático é um partido que houve 3 candidaturas na quarta convenção. Esperemos que também que haja. Nós elegemos cargos juripessoais, presidente, vice-presidente, também concorre sozinho, secretário-geral. As listas, neste caso, digamos, de um cargo coletivo é só na fiscalização, tem que apresentar um elenco, não é? Os outros são pessoais. Esperemos que haja competição. Doutor Filomeno, permita que eu faça uma pergunta, talvez de forma provocatória, assim, com todas as aspas. No último congresso houve um jovem que queria concorrer, mas depois ficou afastado, e ultimamente a Rádio Correio daqui anda foi produzindo alguns artigos para radiografar a vida interna dos partidos políticos. Quando chegou a vez do artigo do Bloco Democrático, se fazendo referência de alguns quadros putativos candidatos, quase que manifestavam medo e ligavam: tira o meu nome da lista, vai me criar confusão com o líder. Enfim, um ambiente não menos bom. Mas um trabalho que nós temos estado a fazer quase com todos os partidos. O Congresso de Agosto será aberto? Haverá múltiplas candidaturas? Não sabemos ainda. Temos indicações, porque numa das reuniões do Conselho Nacional já houve um membro que disse que se ia candidatar e que também internamente se ouve falar em várias candidaturas para secretário-geral, por exemplo, não é?
Isto tem existido. Mas medo do líder no Bloco Democrático? Mas líder quem? De mim? Ou... Porque nós ali temos 3 órgãos, né? Sabe que o Bloco Democrático funciona assim. A Rádio Correio da Quianda tem até documentos. Documentos. Mas líder quem é? O Filomeno Vieira Lopes. Não devem ter medo. Não, Filomeno não atemoriza ninguém. Não atemoriza ninguém. Portanto, estão... Os estatutos permitem? Em 2022 houve 3 candidaturas a presidente do Bloco. Não é? Os estatutos permitem, não há a limitação é uma limitação de tempo. Agora estamos a discutir perfis, naturalmente, mas não há nenhum perfil, digamos, que dê vantagem como foi o caso do Manico, não é? Que dê vantagem a um outro candidato. Há quem diga sempre que quem está no lema está em vantagem. Em vantagem e em desvantagem, porque o seu trabalho tem que ser avaliado. Portanto, quem trabalha, o trabalho é avaliado, e quem trabalha também erra, também tem coisas. E no Bloco todos conhecem a cultura do Bloco. Ninguém ali no Bloco está livre de sofrer críticas, nem o presidente do Bloco, e admira muito terem dito isto desta forma, não é? Mas não há quaisquer tipo de pressões, represálias. As pessoas podem candidatar-se. Se não se candidatarem porque não pretendem fazê-lo. Agora, por medo, isto nunca. Doutor Filomeno, parecendo que não, quase todas as forças políticas em Angola vivem crispações. Há sempre militantes que estão afastados, outros se autodesmobilizaram. E há uma dificuldade das forças políticas congregar os membros desavindos. O BD viveu este ambiente com congelamento de militância, o afastamento de alguns membros por descontentamento por se unir à Frente Patriótica Unida. Este mau clima já está ultrapassado? Já há conciliação e reconciliação com esta franja? Sim, o clima que se viveu em 2021 está perfeitamente ultrapassado. Não significa que não existiram outros problemas no decorrer desta gestão. Mas, por exemplo, no Bloco nós temos um órgão fiscalizador que assegura, digamos, a função disciplinar, não é? A função disciplinar não está no presidente do partido. Tem estado pouco até em outros órgãos. Os órgãos também podem exercer alguma posição disciplinar, mas está sobretudo na fiscalização. E, digamos, ao longo deste tempo houve efetivamente também alguns desentendimentos, não é? Os partidos têm sempre alguns problemas. O Bloco Democrático não é exceção em relação a isso, por mais que tenhamos um funcionamento muito democrático, cumprimos todas as reuniões que se devem fazer para discutir os problemas, mas há sempre muitos problemas. O Bloco Democrático não está fora, digamos, do ambiente ideológico que se passa na sociedade. Até que ponto que isso pode prejudicar a própria organização? As polémicas prejudicam e também podem reforçar. Porque há debate ideológico, há apuro, digamos, de comportamentos, não é? E é isso que tentamos fazer. Mas, digamos, quando se afasta um quadro, quando se suspende, etc., o grande problema que existe é um bocadinho a paralisia de uma certa estrutura, não é? E ao longo deste tempo também houve situações dessas no Bloco Democrático, não temos que esconder nada. O que é que o Congresso de Agosto vai definir ou que vai trazer como inovação? Portanto, nós vamos discutir as nossas questões de orientação política. Vai existir moções de orientação política neste Congresso. Vamos atualizar o nosso programa. Portanto, há situações novas da situação mundial e da situação nacional, novos problemas que surgem com a questão climática e outras questões pertinentes. Portanto, vamos atualizar o nosso programa. Vamos também fazer uma atualização
dos estatutos, a alteração dos estatutos em função, digamos, da prática que fomos tendo ao longo destes 15 anos, não é? E, portanto, vamos apurar também a linha estratégica, incluindo para as eleições, não é? Vamos, naturalmente, aprovar a linha que devemos seguir nas próximas eleições. Portanto, o Bloco Democrático tem dado muita atenção nos últimos tempos à sua visão estratégica até 2027. Estamos a ver que naturalmente vamos, depois deste conclave, a nossa convenção, vamos começar a pensar para além de 2027, não é? E, portanto, vamos preparar todos os instrumentos para a grande batalha de 2027. Fundamentalmente, nós pretendemos também aperfeiçoar a nossa linha de massas. O Bloco Democrático, quando falamos da linha de massas, estamos a falar de uma conduta política muito próxima das comunidades, muito que seja mais sensível aos problemas das comunidades e que reaja com mais rapidez às situações que existam na base social, para podermos naturalmente ser uma força de empoderamento político do nosso povo. Portanto, tudo isto estará, digamos, em discussão nesta convenção, em que esperemos encontrar critérios de alargamento maior das bases do Bloco, quer do ponto de vista quantitativo, quer do ponto de vista qualitativo também. A questão da FPU também vai merecer destaque do Congresso, da parte dos delegados? Sim, naturalmente que sim. Os delegados vão aprovar uma linha, porque dentro da moção de orientação política há, digamos, a estratégia eleitoral, não é? Todos aqueles que se apresentarem para conduzirem a linha política do Bloco Democrático terão que apresentar uma moção estratégica. Nesta moção de orientação política, digo eu, tem que apresentar uma linha estratégica, porque as eleições já são agora, nos próximos 2 anos. Então, vamos, naturalmente, falar da FPU, vamos exprimir um pensamento. Não sabemos se existirão outras linhas, mas o Bloco Democrático, o que nós temos hoje de fundamental em termos internos é que o Bloco Democrático tem que ser uma organização forte. Tem que ser uma organização forte, independentemente do modelo estratégico eleitoral, não é? Portanto, e isto para servir qualquer tipo de circunstância que surja. O Bloco Democrático precisa de ser forte, e precisa ser forte do nosso ponto de vista, na nossa concepção, é ser efetivamente reconhecido pelo povo como um partido lutador, um partido que está ali para lutar pela instalação do Estado de direito no nosso país, direito democrático no nosso país, e poder efetivamente defender aqueles que são mais vulneráveis e criar uma sociedade com estabilidade. Por isso é que penso que nós vamos discutir também modalidades futuras, como a construção de um pacto nacional em que possamos encontrar situações de estabilidade futura, como uma reforma de Estado que seja consensual, com programas estratégicos para o país que sejam também consensuais. O Bloco Democrático vai empenhar-se muito, mas bastante nisso, porque Angola não pode continuar a viver um regime de instabilidade que cria pobreza, mal-estar, baixa qualidade de educação e outras maleitas que já devíamos ter superado nestes 50 anos, e deveríamos estar todos num caminho de felicidade melhor. Durante a reunião de concertação que produziu o comunicado sobre a Frente Patriótica Unida, algo saltou à vista: a ausência de Francisco Viana, que também era uma das, ou é representante desta plataforma política. Continua na FPU, Francisco Viana? Bom, o Francisco Viana tomou uma atitude prática, não é? Saiu do grupo parlamentar. Portanto, Francisco Viana diz que continua na FPU, mas tomou esta atitude e, portanto, pessoalmente não sei, porque repara o seguinte:
o Francisco Viana, e é aquele aspecto que há pouco tempo estávamos a tentar esclarecer, porque para a opinião pública é de facto um bocado complicado. O Francisco Viana entrou com o espírito da FPU, assim como o Olívio também, mas através de um partido político, não é? Através da UNITA. O Olívio entrou através do Bloco, não é? Portanto, uma das debilidades que nós apontamos à FPU é não termos ainda criado um sistema de acolhimento das várias sensibilidades da sociedade civil que pretendam estar no conjunto connosco. Digamos que a FPU tem sido, digamos, algo não orgânico, mas mais afetivo, em que as pessoas dizem-se: eu sou FPU, estou com este espírito, estou com esta esperança, mas organicamente, digamos, não existe uma instância, um representante da sociedade civil ou vários representantes. Temos que dar um passo relativamente a esta situação. Há efetivamente entre os partidos que estão na FPU esta relação com a sociedade civil e do Bloco Democrático de maneira muito forte mesmo, mas não há ainda dentro da FPU um acolhimento orgânico, não é? Portanto, agora, então o Francisco Vieira é livre de dizer se está dentro do espírito ou não. Muito obrigado, Dr. Filomeno Vieira Lopes. Queremos